Cultura. Aqui em Lajeado, nós estamos em contato com o Rodrigo Ulrich, diretor-geral do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT de Lajeado, mas que nem sempre teve esse nome. Uma história que vem de 13 décadas. No último sábado, dia 15 de janeiro, foram celebrados 130 anos do SEAT, que teve a sua história iniciada lá em 1892, escola paroquial evangélica, aí virou internato, colégio lajadense, e em 1941 é que recebeu o nome de Alberto Torres. É uma das maiores escolas do Rio Grande do Sul, não só do Vale do Taquari, mas do Rio Grande do Sul, reconhecida pelo seu ensino, muito presente também nos jogos interescolares. E a gente vai ampliar um pouquinho do que representa essa data para a escola. A gente viu, diretor Rodrigo Ulrich, muitas postagens do senhor, de professores, de pessoas que têm muita ligação com o SEAT no último final de semana, né? Justamente celebrando 130 anos. A gente sabe que é um período em que muitas pessoas estão de férias, inclusive as pessoas do Alberto Torres, porque estão, né, descansando, porque daqui a pouco já começa o ano letivo. Então, para falar um pouco dessa história, o que representa chegar nessa marca, não é qualquer instituição que chega a 130 anos, como chegou o SEAT, o Colégio Evangélico Alberto Torres. Tudo bem? Parabéns em seu nome para toda a instituição. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos os ouvintes, Redação no Ar, da nossa Rádio Independente. Chegar a essas 13 décadas, como você bem disse, né, Ricardo, é celebrar muitas histórias de vidas que viveram, entrelaçaram a sua história com o Colégio Alberto Torres, como você também citou este final de semana aí, muitas pessoas com essas histórias entrelaçadas com da instituição, vibrando, celebrando, homenageando, reconhecendo a parte que coube ao Colégio Alberto Torres, de impacto na vida de cada um que por lá viveu, né? E passam gerações, hoje nós temos já famílias no colégio cujos os alunos matriculados são quinta geração, né? Então, realmente é uma bela parte da vida de muitas pessoas. Então, é deste modo que em primeiro lugar, nós ao pararmos assim, poxa, 13 décadas, 130 anos, uma história secular, é o todos que hoje estamos à frente do colégio, que vivemos o colégio, são essas histórias de vidas, né? São essas vidas que tiveram seus projetos traçados pela história da educação que construíram no Colégio Alberto Torres. Diretor Rodrigo, além de toda essa história que é o mais importante, que trata de pessoas, de gerações, de marcar muitas famílias, como o colégio se transformou ao longo desse tempo, como era a estrutura lá no início, como é agora, a questão de tecnologia também, de que forma hoje ela consegue auxiliar os seus alunos, que lá naquela época não era possível. Isso. Nós sempre dissemos, né, e reforçamos isso, inclusive este ano, dos marcos que nós teremos por 130 anos é o lançamento do Memória SEAT. Então, nós remontamos de tempos em tempos, ou até diria assim, algumas pitadas todos os dias no colégio, essa história da escola, para que ao conhecer ela, sobre até esses pontos que você questiona aqui agora, a gente possa ter os indicativos para como nós também trilharemos o futuro que vem pela frente. E se nós remontarmos lá a 1892, como lembrava o Sander, né, nós vamos identificar, costumo dizer assim, que aqueles imigrantes alemães, né, luteranos que vieram da Europa na época, trouxeram consigo, no kit de sobrevivência, a importância de uma escola, né? Então, este é um aspecto importante que, quando a gente lê os livros do colégio, a história do colégio, ou conversa com pessoas que viveram outros períodos do colégio, há princípios e valores que permeiam toda a trajetória da escola. E todas aquelas demandas em que nós, como sociedade, pelo intrínseco desenvolvimento natural que existe na sociedade, estes são aspectos que não se perderam, ou eles foram, inclusive, determinantes para que a história da escola seguisse contribuindo com toda a sua missão que tem na sociedade no campo educacional. Então, todos esses pontos, seja eles da tecnologia, de reformas no ensino,
demandas da cultura de uma certa época, tiveram presentes este valor de que é um espaço que exige dedicação, é um espaço que exige esforço, exige investimento, e esses são os pontos que todos que participam da gestão da escola e vivem a escola reconhecem, né? E claro que cabe a todos que, juntos numa instituição comunitária como a nossa, essa reflexão sempre de passado, presente e futuro, e fazendo uma análise muito séria de como, de fato, algumas demandas emergentes, né, elas contribuem para alguma mudança em até mesmo naquilo que se vai abordar ou ensinar com as crianças. Eu lembro de aspectos, por exemplo, da tecnologia, que até pouco tempo, quando houve um boom na nossa sociedade do Wi-Fi, tem que ter internet aqui em todo que é canto, né? A gente sempre teve uma avaliação bastante rigorosa, especialmente com os professores, com os colaboradores, no sentido de, bom, o quanto isso de fato vai contribuir em alguma questão no ensino agora. Isso é determinante para que os alunos aprendam mais, para que isso de fato melhore os indicadores que o colégio tem em relação à educação. Bom, talvez agora não há necessidade de ter o Wi-Fi por toda a escola. E a gente sempre vai olhando como é que também a sociedade está lidando, né? Nós todos espaços, né, sociais, sejam eles restaurantes, que depois de dar um boom do Wi-Fi, tem lugares que começam a recolher o celular ou começam a dar algum bônus para quem não usa o Wi-Fi, bem pelo contrário. Então, a escola, uma instituição de ensino, ela não pode ficar vivendo de presente, assim, agora isso tem que ser feito, então vamos fazer. Agora isso, todo mundo quer isso, então nós temos que fazer isso. Não é deste modo que construiu a história até aqui e mais seguirá fazendo, né? O colégio faz algo sempre com muito olhar para aquilo que é o estudante, o aluno, na sua demanda de perspectiva de futuro, não necessariamente apenas para aquilo que é o presente. Eu falava agora há pouco, né, de muitas homenagens que foram feitas aí nas redes sociais, né, e o diretor do SEAT, Rodrigo Ulrich, comentou de pessoas que estão na quinta geração, né, famílias que estão na sua quinta geração. Eu tive o privilégio de estudar no Alberto Torres, desde a primeira série de ensino fundamental até o final do ensino médio. Minha mãe foi estudante lá, e ela até lembra, está escutando a entrevista aqui, lembra que o meu avô, no caso o pai dela, Walter Born, foi presidente do Conselho Administrativo do SEAT por 33 anos. Né? E também o irmão dela, meu tio, enfim, estudou lá. Eu tenho algumas colegas da minha época que hoje são professoras. Eu vi postagens ali de algumas dizendo, olha, eu fui aluna, eu sou professora e tenho filha ou filho no SEAT. Então tem essa ligação aí que passa de geração para geração, que é muito legal, né, Rodrigo? E agora eu queria focar naquilo que vocês estão projetando, né? Dentro dessas mudanças que a gente vê, porque da minha época para agora, não dá para dizer que é um novo colégio, mas teve muita coisa nova, né? Inclusive, através da sua chegada, não sei quanto tempo já que o Rodrigo é diretor do Alberto Torres, mas também projetar o que vem pela frente aí para o SEAT. Isso, eu completo agora em 2022 10 anos de direção no Colégio Alberto Torres, com orgulho. Privilégio e orgulho vem também carregado de muita responsabilidade, né? De fato, a gente olha essas trajetórias de muitas vidas que permeiam o colégio e é com foco nisso que a gente busca fazer gestão e também viver junto às pessoas que levam esse colégio adiante, que passa especialmente pelos professores, sala de aula, junto dos alunos, que é quem constrói esse ensino e esse aprendizado no dia a dia da escola, né? De fato, como eu falava antes, né, o colégio sempre buscou inovar em todas essas épocas diferentes que a gente vive como sociedade. E o inovar nem sempre a sociedade sempre também ressignificando alguns conceitos, né? E o conceito de inovação, quando a gente estuda, a gente vê a evolução do conceito. E eu diria assim, ao longo desses últimos anos e décadas aí também, o colégio buscou inovação dentro daquilo que é a sua tradição. Nos últimos anos, a gente teve um aumento de carga horária excessivo, né? O Ricardo lembra, então, desse período
ele como estudante, tudo, é muito provável que no período dele ainda, ali o ensino médio tinha em torno de 25 horas semanais, por aí, né? Agora fazem já alguns anos que no colégio nós temos de aula obrigatórias horas semanais. E quando a gente vai para as disciplinas optativas, para esse currículo optativo que já inicia no ensino fundamental, nas séries iniciais, os alunos passam de 40 horas manhã e tarde na escola. Então, este é um ponto em que se voa e trouxe junto disso muitos resultados, né? Muito resultado no sentido de aprendizado e também de perspectiva de projeção dos estudantes para a vida pós-escola, né? Outro ponto que eu vejo assim que é super importante na formação dos alunos é a iniciação científica. Já fazem agora, nós vamos ter esse ano mais uma edição do aluno. Então, é o fomento da pesquisa também, como um ingrediente de formação, né? Naquilo que o aluno vai buscar soluções e também dar conta de demandas da sociedade, tempo junto com outras gerações, ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo e ele implicando como adulta, de fato, vai ser um cidadão qual a sociedade espera de que ele seja um agente ativo importante. Nós somos, para a educação infantil, né, nós somos a primeira escola que tem o berçário, né. Depois da gente implementar o berçário, o acolhimento aos bebês no colégio, muitas outras escolas iniciaram também esse serviço na nossa região. E no estado, né, o colégio é uma das primeiras escolas no estado. Então, quando a gente olha assim, nossa, agora é um pouco mais de 10 anos que o colégio tem o berçário, mas a gente vai olhar assim na história do colégio, prestes, agora véspera de completar de 130, 90 anos de educação infantil. E é bacana que quando o colégio, muitas décadas passadas, implementam o ensino infantil, né, o jardim de infância, o kindergarten na época, não é naquilo que hoje é uma demanda legítima, inclusive sem ressalvas em relação a isso, de que a mulher tem que ter, de que hoje a cultura é outra, de que as crianças precisam. Há 90 anos atrás, era por isso que se ofertou a educação infantil, era porque já se compreendia nas lideranças do Colégio Alberto Torres de Lajeado, das pessoas de Lajeado, do quanto uma escola infantil, naquela idade, na primeira infância, faria diferença na formação de tradição, já há 90 anos. Recentemente, em caráter inovador, se lança o berçário, né? Então, assim, são muitos movimentos, né? O próprio currículo optativo que surge forte hoje no Brasil a longa data, né? Há quanto tempo os alunos do colégio podem participar de basquete, de voleibol, de atletismo, de teatro, de instrumental, de coral, né? Nós recentemente, agora, sim, do planejamento institucional anterior, nós implementamos o CEP social, que foi uma convergência das ações de solidariedade, do voluntariado dos alunos também, a fábrica de ciências no sentido da iniciação científica que eu falava antes. Então, isso são vivências do colégio, que estão no DNA do colégio e que hoje são carro-chefe de muitas instituições, até mesmo das reformas do Brasil hoje, né, daquilo que o Brasil tem feito. O ensino das competências socioemocionais, né, agora no último ano nós fizemos a formação, que é outro diferencial da escola, pautada na formação de facilitadores e círculos de construção de paz. Todos os colaboradores, isso é inédito. Essa experiência para Lajeado são demandadas a nível de Estado, né? Nossa, que escola é essa que tem oportunizado isso aos seus... Então, isso nos orgulha muito, porque uma coisa é você propor essas medidas, essas ações, e outra coisa é ter eco, né? Então, esse trânsito entre demanda, entre junto, que dá uma sinergia, né? Algo que realmente mobiliza, assim, que faz o estudante
ser um realizador que reconhece tudo como algo importante na sua vida, o profissional, né, constante formação, buscando reaprender, revisar, ter o seu, que é aquilo, o seu, também e das famílias, né, vivendo dia a dia. A escola, eu costumo dizer, a nossa conversa escolar ela é muito intensa, e que a gente vai adiante e com resultado, com discernimento também daquilo que é demanda social e... Diretor Rodrigo Urich falando conosco, diretor-geral do Colégio Evangélico Alberto Torres, o SEAT. Fugindo um pouco de questões mais históricas da escola, a gente vive atualmente um cenário em que se fala em vacinação para crianças e adolescentes. No Rio Grande do Sul, a gente não tem essa obrigatoriedade, mas queria saber a opinião do senhor em relação a isso e também da realidade da escola, na retomada das aulas, como é que vocês também estão lidando com todas as questões sanitárias que a gente vivendo agora uma nova onda da pandemia, claro que ainda bem que não refletindo em hospitalizações, mas com muitos casos positivos ativos novamente no município. Isso, a gente quase que com um sentimento assim, né, de ufa, assim, né, estamos em alguma medida, parece que dando a volta na pandemia, uma projeção que se tinha aí dos 2 anos, todas as instituições, né, eu sempre disse isso, assim, era difícil, todas as realidades, cada qual com as suas dificuldades, né, é difícil entender onde era mais afetado, menos, mas as instituições de ensino foram altamente afetadas, né. E, claro, poder também darmos ou vivermos uma pandemia e sairmos com saúde sempre é um passo de se agradecer, assim, né? Então, a gente tem visto, diante de tudo que se viveu nesses 2 anos, terminamos o ano assim, né? Uma perspectiva de flexibilizações que já vinham acontecendo, para que a gente possa iniciar um ano letivo ali no 14 de fevereiro, bastante próximo de um contexto normal de escola, né? A gente já viveu o final de 2021 muito próximo de uma normalidade e esta é a tendência, assim, né? A gente viu o quanto a vacinação avançou e cumpriu o seu papel também na batalha aí com o vírus, né? Isso também se estendeu à faixa etária que nós já tínhamos também ali na escola, então os adolescentes, e agora vindo as crianças, assim. Então é uma tendência dessa vacinação avançar e a gente ter ainda uma visualização ainda melhor do que as questões sanitárias vão nos demandar e nos exigir aí no que estiver relacionado às aulas, né? Muito bem. Rodrigo Ulrich, diretor do Colégio Evangélico Alberto Torres, que completou, então, a instituição 130 anos no último sábado. Mais uma vez, parabéns. Um bom descanso ainda na pausa.